Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o artigo, então a professora vai fazer com vocês o livro de língua portuguesa, páginas 57 e 58, tá? Então nós vamos estudar os artigos e os seus usos, tá? Então ao colocar o, a ou uma, antes das palavras, fazemos a concordância com o gênero, que pode ser masculino ou feminino, e a concordância também pode ser em relação ao número, se é singular ou plural. Lembrando que singular é quando é um só, tá? E plural é quando é mais de um. Então, vamos ver esses exemplos aqui. O alfinete. Então, o alfinete, o artigo o masculino e tá no singular, que é um só. Alfinete, o substantivo masculino, também tá no singular. Os alfinetes. Os artigo masculino que está no plural, alfinetes masculino que também está no plural, mais de um, tá? Então, plural. A loja, feminino singular, loja, feminino singular. As lojas, feminino plural e feminino plural, mais de uma loja. Um relógio, uns relógios, uma coisa, umas coisas. Então, o que que nós vamos perceber aqui, pessoal? Que o artigo, ele sempre concorda com o substantivo. Então, quando eu falo o alfinete, ó. Então, é um alfinete, então é o alfinete. Agora, se eu falo mais de um, é os alfinetes, eu não posso falar o alfinetes e nem os alfinete. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos escrever uma frase, quando nós vamos fazer uma produção de texto, nós temos sempre que prestar muita atenção nisso. Também aqui, ó, um relógio. Então, eu não posso colocar uma relógio, porque relógio é um substantivo masculino. Então, eu tenho que colocar um relógio, não uma relógio. Tá vendo que não concorda? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu também não posso colocar relógios. Eu tenho que colocar uns relógios, tá bom? Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado nisso. Então, as palavras o, a, os, as, uma, uns, umas, que acompanham o substantivo são os artigos. Então, essas palavrinhas que vêm antes do substantivo são os artigos, tá? Então, eles sempre têm que concordar com o substantivo. A concordância entre os artigos e o substantivo, quanto ao gênero, que pode ser feminino ou masculino, que nós tratamos lá na outra aula, e quanto ao número, se é singular ou plural, se é um só ou mais de um, tá? Observe como o artigo pode ser importante quando os substantivos têm apenas uma forma para o singular e para o plural. Então, tem algumas palavrinhas, igual a gente vai ver aqui, que não muda, tá? Mesmo com se está no plural, tá? Então, ó, um ônibus, uns ônibus. O lápis, os lápis. Então, eles não mudam, tá? Vamos ler juntos. Os artigos são palavras empregadas antes do substantivo, então, que vem antes e que ajudam a indicar o gênero, se é masculino ou feminino, e o número do ser ou do objeto nomeado por esse substantivo. O número seria se é singular ou plural. O artigo concorda com o substantivo que acompanha, igual a gente falou aqui, ó. Tem que concordar, tá? Tem que ter uma concordância entre gênero e número. Agora, na página 58, tá falando sobre os artigos, que eles podem ser definidos ou indefinidos. Então, nós vamos ver o que é isso. Os artigos definidos, eles individualizam, tá? Definem o substantivo, tá? É próprio daquilo, é individual, tá? Que nós usamos para artigo definido o, os, a, as. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Clique.
É o barulho de encaixar. Não se trata de um barulho qualquer, mas do barulho específico que, segundo o comprador, o objeto faz. Então, ele quer aquele barulho. Então, é o barulho, tá bom? Exemplos: o barulho, os desenhos, a fumaça, as chaminés. Indefinidos. Generalizam, deixam indefinidos o substantivo. Nós usamos os artigos uns, uma, umas. Para os artigos indefinidos, tá bom? Eles generalizam, são de qualquer coisa, tá? Então, vamos ver aqui, ó. É isso, um alfinete de segurança. Então, pessoal, aqui a gente vê que o comprador, ele deseja levar para... e pode ser qualquer alfinete de segurança, que não tem um específico, pode ser qualquer um, tá? Não é individual, não é definido. Que o vendedor tenha na loja, então pode ser qualquer um, tá? Por isso que nós chamamos de indefinido, tá bom? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Se eu falar assim, ó, para uma pessoa que eu conheço, que eu tô num diálogo, o João foi na minha casa ontem. Então, se nós conhecemos o João, nós sabemos quem é aquele João, né? Agora, se eu falar assim, um João foi na minha casa, com certeza a outra pessoa não vai saber quem é, porque pode ser qualquer João, tá? Então é indefinido. Então ela vai perguntar, mas quem é esse João? E tudo mais, tá? Então aqui, vamos ler um exemplo aqui. Os exemplos: um alfinete, uns detalhes, uma antena, umas casinhas. Aqui, ó, vocês prestem atenção que tem a concordância, ó, um alfinete, uns detalhes, tá? Então, a gente sempre tem que prestar atenção nessa concordância, tá? Entre gênero e número com o substantivo, tá? Agora, nós vamos realizar uma atividade aqui juntos, da página 58. Complete cada frase a seguir com o artigo adequado. Faça a concordância necessária com os substantivos. Observe-se para o sentido do texto, é melhor empregar o artigo definido ou o artigo indefinido. Então, nós vamos aqui empregar o artigo indefinido ou o definido, tá? Nós vamos ver o que cabe aqui. Então, nós vamos começar. O morcego é um animal, tá? Porque dentro dos animais que pode ser um monte, ele é um. E tem, ó, as asas, porque as asas é próprio do morcego aqui neste caso, tá? Então, asas está no plural, então eu tenho que colocar o artigo no plural, formada pela própria pele. Ele tem os dedos, ó, coloquei os porque dedos estão no plural também, que sustentam as asas. Então, a gente tem que prestar muito atenção, pessoal, na concordância entre número e gênero, tá? Aqui na B. As borboletas fêmeas põem os ovos em plantas que possam ser comidas pelas lagartas antes que essas se transformem em borboletas. Os ursos polares não precisam beber água. Eles retiram o líquido. O líquido. Líquido tá no singular, então coloco o. De que precisam dos alimentos que comem. As tartarugas, na época da desova, procuram terras mais quentes e fofas para botar os ovos. Então, pessoal, lembrando que a Pro aqui, ela tentou concordar, nós concordamos, tá? O artigo com o substantivo. Então, se é masculino, nós colocamos um artigo masculino. Se o substantivo está no plural, nós colocamos o artigo no plural também. Então, a gente teve todo esse cuidado. Eu espero que vocês tenham entendido essa atividade e qualquer dúvida é só mandar uma mensagem para a Pro, tá bom? Obrigada!